Olá, caros e queridos alunos, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um conteúdo do Laboratório de Prática Jurídica 1. E retomando o conteúdo que nós tratávamos na semana passada, acerca da modificação de competência, presente lá no artigo 55 e 56 do Código de Processo Civil, eu gostaria de fazer apenas uma retrospectiva daquilo que nós tratamos em aula passada, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, que hoje nós vamos falar acerca do conflito de competência, tá bem? Então, na semana passada, nós começamos, então, o nosso vídeo falando aí sobre a competência absoluta, competência relativa, onde a diferença que existe entre que há o interesse público envolvido, a matéria envolvendo interesse público, matéria de ordem pública, onde nós temos a competência absoluta, que via de regra deve ser alegado de ofício pelo juiz, sempre no início do processo ou em qualquer fase dele, tá certo? Não existe uma preclusão temporal para a alegação da competência absoluta. E também nós falávamos acerca da competência relativa, onde a competência relativa é um interesse das partes, não envolvendo diretamente matéria de ordem pública, devendo sempre ser alegado no primeiro momento processual da parte ré em contestação, deve ser alegado por exceção de incompetência no primeiro momento processual. E qual é a pena de não alegar neste momento? A pena é a preclusão. Aquele juiz que de fato era incompetente para analisar de repente aquela demanda, torna-se competente. Então há uma extensão da competência daquele juiz, tá bem? E nessa situação, havendo a preclusão temporal, eu não posso então alegar a qualquer momento. Eu tenho um momento processual para estar alegando, que é no primeiro momento processual, na contestação, através da exceção de incompetência. E aí, por esta razão, não cabe então a ação rescisória. Estão lembrados? Agora, na incompetência absoluta, sim, cabe a ação rescisória no período máximo aí de 2 anos após o trânsito em julgado, remetendo diretamente ao Tribunal Superior. Tudo bem até aqui? Isso tranquilo, só para a gente relembrar aí a aula passada. Falamos também, pessoal, da modificação de competência. A modificação de competência presente lá no artigo 54 e 55 do nosso CPC, onde nós temos ali a conexão e nós temos também a continência. Relembrando que a conexão é quando eu tenho então uma unidade de pedidos. Os pedidos eles são conexos em 2 processos, então onde faz sentido então a reunião desses processos, a conexão então desses processos por conta dos pedidos serem o mesmo, tá certo? Então 2 processos que caminham nem sempre na mesma vara, né? Eles podem então ser reunidos uma vez que há a conexão dos pedidos. E aí até mesmo na aula passada nós falávamos de alguns exemplos em que acontece, por exemplo, um infortúnio com a empresa Petrobras, onde o Ministério Público, por exemplo, vem propondo então uma medida judicial para a reparação daqueles danos ambientais. E de repente uma empresa também, como a Greenpeace ou então outra empresa que dependa ali muitas vezes daquela região que foi atingida, ela tendo seus prejuízos em decorrência dessa situação causada pela Petrobras, decide então ingressar também com uma ação judicial. Ambas tendo o mesmo pedido,
os processos eles podem então ser reunidos. Tá legal? Tudo bem? E a continência, quando eu tenho então uma identidade ali de partes em que os pedidos eles se assemelham, mas eles não são idênticos. Eu tenho, por exemplo, num processo solicitando uma condenação do fiador, por exemplo, em razão de um débito deixado num contrato de locação. E também tenho uma ação envolvendo ali não o fiador em si, mas está envolvendo, por exemplo, o inquilino, também solicitando a condenação do inquilino por conta deste débito que está envolvendo no imóvel. Por conta de estarem todos no mesmo contrato de locação, nessa situação cabe então a continência diante desses processos, tá certo? Agora, se de fato, por exemplo, eu tenho uma parte que solicita a ação declaratória e também esta mesma parte solicita também a condenação por conta dos danos morais, vejam que os processos eles podem então ser reunidos, porque à medida que eu tenho declarado o direito em um processo, eu posso então também continuar na condenação nos danos morais no outro processo, tá bem? Então, feita esta introdução, apenas para a gente recapitular aquilo que nós conversávamos na semana passada, nós vamos agora começar então a falar quando acontece o conflito de competência. E quando que pode acontecer este conflito de competência? Vamos dar uma analisada, pessoal, lá no artigo 66 do nosso CPC. A seção 3, que trata da incompetência, começa no artigo 64. Ele coloca lá que no artigo 64 a incompetência absoluta ou relativa será alegada por questão preliminar de contestação. E aí vem seus parágrafos, tudo, a prorrogação da competência no artigo 65, como nós já falamos. E também agora nós falamos agora do artigo 66. Há o conflito de competência quando? Vejam, o inciso 1 ele coloca: 2 ou mais juízes se declaram competentes. 2 ou mais juízes estão se declarando competentes para processar e julgar aquela demanda. Então, nessa situação, um desses 2 juízes, eles não cederam, pelo contrário, eles estão entendendo conjuntamente que eles são competentes para processar e julgar aquela demanda. Eu sou competente para processar e julgar essa demanda. E o outro juiz também fala: não, sou eu que sou competente para processar e julgar essa demanda. Diante desta situação, surge então o conflito que nós entendemos como conflito positivo. E da mesma forma, quando no inciso 2, quando 2 ou mais juízes, eles se declaram aí incompetentes para processar e julgar aquela demanda. Tá bem? E aí nós temos o conflito negativo, E por último, o inciso 3, em que ele coloca entre 2 ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Vejam, nesta situação em que há a reunião ou a separação dos processos, os juízes também eles podem ter um conflito dizendo: olha, esse processo ele não deve estar reunido. Não é o caso de conexão, não é o caso de continência. Aí, diante desta situação, eu tenho então instaurado aqui um conflito de competência. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E depois, por último, no parágrafo único, ele coloca: o juiz que não acolher a competência declinada
deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Então, nós vamos fazer a análise especificamente deste artigo 66. E é aqui que eu peço uma atenção especial de vocês para que a gente possa, então, estudar durante a aula de hoje. Depois, nós vamos pular lá para o artigo 952 e seguintes do nosso CPC, tá certo? Quando, então, fala acerca aí de não poder suscitar aí o conflito, aquela parte, por exemplo, que arguiu a competência relativa. Se então uma parte ela já arguiu essa incompetência relativa na fase de contestação, ela não poderá então suscitar o conflito, né? Então isso tudo nós vamos começar a estudar. Eu vou fazer apenas uma pausa aqui para a gente começar então o nosso próximo vídeo, tá joia? Até já, pessoal!